Fala galera, eu sou Yuri Costa e a gente tá vendo junto a continuação da história da viagem do peregrino da Alvorada. No último vídeo a gente viu como os heróis desembarcaram numa ilha misteriosa e enquanto eles estavam tudo lá trabalhando para reconstruir o navio que tinha sido avariado por causa da tempestade, o Eustáquio foge e se perde explorando a ilha e ele acaba se transformando num dragão ao cobiçar os tesouros de Um. E hoje a gente tá chegando numa das minhas partes favoritas de todas as crônicas de Nárnia. Depois que eles descobrem que o Eustáquio tinha sido transformado num dragão, todos eles ficam com um pouco de pena. Apesar que antes, as atitudes dele de menino eram insuportáveis. Mas como dragão, até que ele estava ajudando bem mais. Ele levou um tronco de árvore bem grande para que eles reconstruíssem o mastro do navio. Também levou bastante comida, porque ele nocauteava as cabras da ilha com uma única rabada. E de vez em quando ele até levava as pessoas para dar uma sobrevoada na ilha e nos mares ali ao redor. Mas ele continuava se sentindo muito triste e solitário. E tudo só ficou pior quando ele começou a ouvir os cochichos entre as pessoas, porque eles já estavam ali naquela ilha faz alguns dias e estava chegando a hora deles irem embora, mas como que o dragão ia com eles? Ele ia acabar ficando para trás. Eles não sabiam quanto tempo ia levar até eles encontrarem outra ilha, então o dragão não podia simplesmente sair voando, torcendo para encontrar terra firme, ou nadar atrás do barco, esperando encontrar terra firme. E aí quando o Eustáquio ouvia aquelas coisas, ele se afastava para chorar. Mas certa madrugada o Edmundo levantou com muita sede e ele foi lá beber água e naquela direção ele viu uma silhueta de um menino. E quando ele se aproximou, quem que era? O Eustáquio. Ele tinha se transformado de novo em um menino. O Edmundo ficou feliz pelo primo e surpreso, porque como que aquilo tinha acontecido? Então eles saíram para conversar. O Eustáquio contou então que naquela noite ele estava sobrevoando a ilha e ele reparou numa montanha que ele não tinha reparado até então, porque ele viu um leão que brilhava caminhando por aquela montanha. O estranho é que não tinha luar naquela noite, e mesmo assim parecia que a luz da lua ia acompanhando os passos do leão. Ele resolveu se aproximar então, com um pouco de medo, embora ele sendo um dragão, ele sabia que não devia sentir medo de um leão, mas ele não conseguia evitar. E quando ele chegou perto o suficiente, ele percebeu que havia uma nascente naquela montanha, muito bonita, com uns degraus e com uma água cristalina muito convidativa. O leão então perguntou se ele queria tomar um banho naquela piscina, e quando o Eustáquio confirmou com a cabeça, o leão disse que primeiro ele tinha que se despir. O Eustáquio pensou que, sendo ele um dragão, parecido com as cobras, ele também tinha escamas e talvez ele conseguisse, se esfregando, tirar aquela camada de pele. E assim ele fez, se esfregou, tirou aquela camada de pele, deixou em cima da relva e foi até a água. Mas quando ele foi pôr a pata na água, ele notou que ele ainda estava cheio de escamas. Então ele pensou, talvez eu tenha que tirar uma segunda camada de pele. E aí ele fez o processo todo de novo, ele se esfregou, tirou uma segunda camada de pele, deixou do lado da primeira e foi de novo em direção à água. Mas o resultado foi igual, quando ele foi pôr a pata na água, ele reparou que de novo ele ainda estava cheio de escamas. Ele fez isso uma terceira vez, mas também sem sucesso, então o leão virou para ele e perguntou se o Eustáquio deixaria ele retirar a pele. E o Eustáquio, com um pouco de medo, acabou concordando. O leão então enfiou a sua garra no dorso do dragão tão fundo que parecia que ia entrar no coração. E o Eustáquio só suportou aquela dor porque de alguma forma ele sabia que ele ia sentir um grande alívio com aquilo quando a sua pele fosse de fato retirada. Ele até comparou, quando ele estava contando a história, com alguém que precisa tirar um espinho de um dedo inflamado. Quando o leão retirou a pele dele e a deixou do lado das demais, essa parecia muito mais grossa e pesada do que as outras. E ele, o Eustáquio, se sentia muito mais vulnerável, feito um frango depenado. Mas essa sensação estranha até que passou rápido, porque o leão o pegou e o jogou na água. E aí quando ele se deu conta, ele já era um garoto novamente. Então o leão o vestiu com roupas novas e se despediu, e o Eustáquio voltou caminhando até a praia, que foi onde ele encontrou o Edmundo e começou a contar toda aquela história. O seu braço, que doía tanto, agora estava curado, porque, voltando à forma humana, o bracelete já não esmagava mais ele, Mas tudo aquilo tinha sido tão estranho que ele nem tinha certeza se não tinha sido apenas um sonho. Mas o Edmundo confirmou para ele que não. Todos eles tinham visto ele transformado em dragão e passado todo aquele tempo com ele transformado assim.
E além disso, ele estava com roupas novas, roupas que eles nunca tinham visto antes. Então, com certeza, aquele encontro que ele teve com o leão foi real. Além disso, o Edmundo conhecia o leão, só podia ter sido o Aslan, né? Que ele conhecia de outras aventuras em Nárnia. Quando o restante da tripulação acordou, eles todos ficaram muito felizes e ouviram toda a história de como o Eustáquio havia sido transformado em um dragão e também como que ele tinha encontrado o Aslan e tinha sido trazido de volta à forma humana. Assim, eles ficaram sabendo também sobre aquele outro dragão que provavelmente era o Lorde Octaziano. O Caspian então escreveu numa pedra nomeando aquela ilha como a Ilha do Dragão e assinando feito uma lápide aquele lugar como o possível lugar da morte do Lorde Octaziano. Eles deixaram o bracelete dele para trás e seguiram para desbravar águas ainda não conhecidas ao Oriente. O Eustáquio desde então melhorou muito. Às vezes ele tinha umas recaídas, né? Ele ficava de mau humor, brigava com alguém, reclamava de alguma coisa, mas sem dúvida ele era uma outra pessoa desde que ele tinha tido aquele encontro com o Aslan. Eu gosto muito dessa parte. Primeiro porque ela mostra a graça de Deus de uma forma brilhante. Deus age no meio do caos do Eustáquio, do sofrimento dele, e ele não espera que o menino resolva os problemas da vida dele, seja uma pessoa melhor para daí ele agir. Ao contrário do que se faz parecer no filme, diga-se de passagem. Segundo, porque isso é ressaltado de uma forma muito bonita quando o Eustáquio tenta tirar, né, se desvencilhar por esforço próprio das escamas dele de dragão, e o máximo que ele consegue é tirar uma camada muito superficial que logo crescia de novo. Da mesma forma, por mais que a gente se esforce para merecer ser redimido, a gente nunca vai conseguir. O máximo que a gente consegue é tirar uma camada muito superficial. Mas o Aslan vai fundo, enfiando as suas garras até o coração do menino dragão. Entregar a vida para Jesus é algo radical, mas que promove um alívio inexplicável. A gente fica vulnerável ao agir de Deus e é curado das nossas feridas. E então, depois dele nos desvestir dessas velhas escamas de dragão, ele vem e nos veste com roupas novas. Enfim, essa cena toda é 1000 vezes mais incrível no livro do que na versão adaptada para o cinema. Pois é, hoje a gente para por aqui, mas terça que vem tem mais numa Ponte para Nárnia. Ainda tem muitas aventuras pela frente e nós vamos juntos rumo às terras de Aslan.